pessoal, estamos começando a resenha Prática da Mente e quem fala aqui é Lilian. É uma felicidade ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também, que está aí nos acompanhando no YouTube e no podcast. Hoje estamos aqui com Pedro Ivo, com o tema Gravidez e o benefício da hipnose para o parto normal. Mas antes do tema, de passar para o convidado, né? Gostaria de agradecer a Vaca Voa, agência de marketing que patrocina o Prática da Mente, criou o nosso logo, cria nossas redes sociais. E se você quiser algum trabalho de marketing, marketing digital, procure a Vaca Voa, fale com o Andrei ou com a Fran, que eles vão te receber com o maior carinho, tá? Gostaria de lembrar também que estamos no WhatsApp, vocês vão encontrar na descrição do link de acesso. Entre e participe. Bem, agora eu vou passar a palavra ao querido Pedro Ivo, que é também meu professor. Vim homenageando ele com o spinzinho aqui do curso. Temos várias pessoas aqui que já tiveram a felicidade de aprender mais ainda com ele, né? Passo para você, fique à vontade. Os microfones são todos teus. Obrigado, Lilian. Para mim é um super prazer estar aqui e não só estar aqui conversando com vocês e trazendo um pouco desse tema, que para mim é um tema extremamente significativo, como também estar aqui com ex-alunos que hoje são hipnoterapeutas, promovem transformações, e a gente vai construindo aí uma corrente extremamente positiva dentro desse uso da hipnose, da hipnoterapia, de uma forma ética, de uma forma segura e objetivando trazer um processo diferente para cada uma das pessoas, né? E acho que o tema que eu vou falar hoje, que é essa ótica da hipnoterapia dentro da lógica do parto normal, dentro da lógica de um parto mais humanizado, ele tem tudo a ver com esse ponto, com essa palavrinha que eu falei, que é processo, né? E, antes de tudo, eu vou contextualizar um pouco a situação para poder chegar no ponto central do nosso bate-papo, que é como a hipnoterapia pode auxiliar dentro desse desenvolvimento do parto normal. Então, quando a gente fala de parto, né, quando a gente pensa em parto, principalmente no Brasil, a gente tem um cenário que é bem diferente da maior parte de outros países. E por que eu estou falando isso? Porque só dá para a gente se comparar basicamente com a República Dominicana, que é um paísinho pequenininho que está ali em cima, e quando eu falo essa comparação, eu estou falando em índice, em percentual de cesarianas, né? O Brasil hoje ele ocupa a segunda posição em números percentuais, a gente tem aí um índice de aproximadamente 55%, mas esse índice de 55% de cesáreas, ele é quando a gente coloca o SUS e a rede privada junto e tira uma média. Se a gente pegar só a rede privada, e aí pegando um comparativo com os países desenvolvidos, principalmente, traz uma visão talvez mais cristalina da situação, a gente tem um índice de aproximadamente 85%, 84%, para ser mais preciso, de cesarianas ocorrendo dentro do país, né? Então, um índice extremamente alto, um índice que beira o absurdo. E se a gente particionar isso, vamos pensar, por exemplo, em São Paulo, né? Se a gente pegar um hospital que fica ali na Avenida Paulista, e eu não vou colocar aqui o nome, mas poderia colocar, porque essa pesquisa é pública, mas um hospital que fica ali na Avenida Paulista, a gente tem um índice de aproximadamente 96% de cesarianas ocorrendo dentro do hospital. Se a gente vai para um hospital que fica aqui perto de onde eu estou, na Sumaré, a gente vai para 76%. E qual é a explicação para a gente ter um índice de 76% de um hospital que está localizado na Sumaré, de 96% de um hospital que está localizado na Paulista e de 84% em média dentro da rede privada? A gente vive dentro do nosso país uma verdadeira pandemia, utilizando um termo que está aí bem em voga, de cesarianas. E aqui, já trazendo uma lógica clara, o objetivo de forma alguma é colocar a cesárea no sentido demoníaco da coisa, né? Não, porque a cesárea não é isso. A questão é que quando a gente fala da Organização Mundial de Saúde, a gente tem aí aproximadamente uma recomendação de um índice de até 15% de cesarianas. E aqui, no nosso país, a gente está em 84%, então a gente vê claramente que há alguma coisa errada, né? Se a gente vai para
vou pegar para a Suécia, a gente tem um índice de aproximadamente 16%. Tá certo que são países com realidades completamente diferentes, mas se a gente for levar para uma ótica de realidade financeira, a gente, no SUS, está muito mais perto da Suécia do que na rede privada. Então, o que eu quero trazer aqui inicialmente é o primeiro conceito para a gente entender como esses clientes vão chegar lá na nossa clínica, é que dentro do nosso país a cesárea é algo completamente normal. É algo que, quando alguém pensa hoje em engravidar e ter filho, muita gente vai achar que aquele filho vai nascer de cesariana. E quando aquela pessoa fala que vai nascer de parto normal, as reações são aquelas, né? Sério que você vai fazer isso? Nossa, mas você é uma pessoa extremamente corajosa, né? Você realmente tem coragem, porque é uma situação... E aí as pessoas começam, né? Porque é muita dor, porque eu tenho uma amiga que fez parto normal e foi um verdadeiro inferno, foi uma coisa horrível. E aí as pessoas começam a trazer aquela... para os hipnoterapeutas que aqui estão, aquele trabalho de compounding DDT, que vai influenciando, fazendo uma homoação e heteroação na mente da pessoa e trazendo para ela uma lógica de que o parto normal é algo extremamente demoníaco e que ela vai sofrer absurdamente durante um parto normal. Bom, colocado esse cenário, normalmente quando alguém procura a clínica da gente, essa pessoa vai procurar a clínica da gente pensando que ela quer fazer um parto normal, ela quer ter um parto humanizado, mas ela traz como bagagem, que é uma bagagem do nosso país, essa lógica de que o desenvolvimento do parto é algo completamente doloroso, é algo completamente complicado, né? Então ela vai trazer essa lógica, vai sentar na sua frente e vai falar, olha, eu quero um parto normal, mas eu tenho muito medo, mas eu não quero sentir dor, mas eu quero que você faça uma anestesia hipnótica para que eu possa não ter dor nenhuma no momento do parto. E é assim que a gente recebe a maioria dos clientes. Quando a gente fala em hipnoterapia, chegada agora nesse ponto, a gente precisa dividir a nossa atuação como hipnoterapeuta em 3 fases, né? Uma fase antes da gravidez, uma fase durante a gravidez, que é essa preparação para o parto normal, e uma fase pós-gravidez, onde a gente vai lidar principalmente com depressão pós-parto e problemas de amamentação, né? Então, agora eu estou falando da fase durante a gravidez. Aquela pessoa que vai lá te procurar para fazer um acompanhamento para o parto normal. E a primeira coisa que a gente tem que fazer numa clínica, a primeira efetividade da hipnoterapia dentro de um processo de preparação para um parto normal, é justamente essa dissociação entre dor e sofrimento. A gente, daqui a pouquinho, quando a gente falar de hormônios do parto, a gente vai ver que é fundamental que uma pessoa vá para um parto normal com essa lógica dissociada entre o que é dor e o que é sofrimento. E aí, para os hipnólogos e hipnoterapeutas que aqui estão, ou que estão ouvindo essa conversa, esse bate-papo, a gente sabe que quando a gente está falando de dor, a gente está falando de algo natural, né? Então, eu sinto dor, o meu cachorro sente dor, os animais todos sentem dor. Então, se um cachorro bate no sofá e quebra a perna, ele vai chorar porque ele quebrou a perna, ele está sentindo dor. Se eu bato com minha mão com martelo, eu vou sentir dor. E isso é totalmente natural, isso é uma resposta do nosso cérebro a um estímulo externo, mostrando para a gente que tem algo de errado. Até por isso a gente não fica com a mão lá no fogo, a gente tira a partir do momento que o fogo toca na nossa mão. Até aí está tudo certo, todo mundo sente dor. Mas a interpretação dessa dor, ou seja, o sentimento que vem, que é advindo dessa dor, aí é a interpretação racional. Aí a gente está falando justamente da racionalização. E esse processo racional, que é esse processo de interpretar a dor, prejudica sobremaneira o parto. E aí o que é a hipnoterapia? Onde a hipnoterapia vai entrar no primeiro momento? Nessa dissociação, né? A gente vai utilizar a hipnose, a gente vai utilizar a hipnoterapia para colocar na mente da pessoa de uma forma clara, e esse colocar na mente não é fazer ali uma lobotomia, né? O colocar na mente vai ser basicamente a gente trazer uma técnica, a gente fazer um reframing, a gente fazer uma ressignificação, a gente fazer um processo ali de empilhamento, um processo de colapso, onde a gente vai alterar uma percepção a respeito de algo. E quando a gente altera uma percepção a respeito de algo, a gente traz para o cérebro algo diferente.
que eu quero dizer com isso, para ficar bem claro? Eu posso bater o martelo no meu dedo e sentir dor. Eu posso bater o martelo no meu dedo e sentir dor, e além da dor, um sofrimento. O sofrimento é racional, a dor é fisiológica. Então, a dor é uma resposta instintiva do cérebro. A resposta instintiva do cérebro, ela sempre vai acontecer. E ela não influencia naqueles sistemas que o meu cérebro está orquestrando dentro de um processo. Diferentemente, se eu interpreto aquilo e racionalizo como sofrimento, eu vou ter uma influência nos meus processos neurais. Então, particionando para ficar claro para todo mundo. A pessoa chegou lá na clínica, colocou a situação dela que quer passar por um parto normal. Quer passar pelo parto normal, primeira coisa que eu vou fazer, dissociar dor de sofrimento. O que é a dor? É o processo emocional natural do corpo humano. O que é o sofrimento? É aquela racionalização. Trazendo um pouquinho para cursos, né? Um exemplo que eu costumo dar, que eu acho que fica claro para todo mundo quando a gente dissocia essa lógica de dor e sofrimento, é aquilo da gente estar andando no meio da rua e de repente a gente olha ali para uma esquina e quando a gente chega ali na esquina tem um leão olhando para a gente. Né? Claro que a gente vai pensar, nossa, mas como assim? Né? Eu vou estar no meio da rua, vou ver um leão. Há pouco tempo aconteceu, não foi um leão, né? Mas foi uma espécie de um leopardo, alguma coisa que estava correndo por aí. Tem um caso dos ursos, que também ficou muito famoso. Mas, basicamente, se você está caminhando e você vê um leão, no momento que você vê aquele leão, o que vai acontecer com você? Né? O teu cérebro vai atuar. Essa atuação do teu cérebro é uma atuação instintiva, uma atuação que vai acontecer advinda do teu sistema límbico. Então, basicamente, você vai ter uma dilatação de pupila, tua boca vai secar, teu estômago vai mudar o funcionamento, teu intestino vai parar de peristaltar, você vai ter uma alteração do seu fluxo sanguíneo. Então, aquele sangue que estava na tua barriga vai para os grandes músculos, que estava no rosto vai para os grandes músculos. Então, você tem aquele... você fica pálido, você tem aquele frio na barriga. Paralelamente com isso, o teu cérebro vai liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol, teus neurotransmissores vão trabalhar e, consequentemente, você vai entrar no estado de luta, de fuga ou de congelamento. Isso tudo que eu falei vai acontecer em aproximadamente 0,3, 0,4 segundos. E o que é isso? É o que a gente chama de emoção. É o que a gente poderia fazer um paralelismo aqui com a dor. Diferentemente, quando a gente fala da interpretação, então, 0,4, 0,5 segundos depois, eu vou olhar para aquele leão e vou falar, nossa, mas que medo. Esse que medo é a minha interpretação racional. Os animais, de maneira geral, não têm esse nossa que medo. Eles só têm esse desenvolvimento que vai impulsionar ele para algo. A dor, e aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ela impulsiona a pessoa para algo. O sofrimento não impulsiona a pessoa para nada. Ou seja, a interpretação racional que eu faço daquela dor não impulsiona a pessoa para absolutamente nada. Ao contrário, eu travo o meu sistema límbico e eu ativo sobremaneira o meu córtex pré-frontal e aquelas áreas que vão atuar gerando um prejuízo para uma ação corporal totalmente natural. Bom, dito isso, encerrada essa primeira fase, a gente tem ali aquele processo, que é o processo onde eu vou fazer o trabalho de dissociar dor e sofrimento. E por que eu preciso fazer esse trabalho, que agora eu acho que já está claro para vocês? Se não tiver claro, não esqueçam de perguntar posteriormente. Mas se está claro, eu fui lá, fiz um trabalho de dissociação de dor e sofrimento, é o primeiro passo para eu preparar aquela mulher para um parto normal. E por que isso é fundamental? É fundamental porque quando o corpo humano, ou seja, quando o corpo da mulher está em trabalho de parto, quando a mulher está lá preparada para ter um filho, ela tem todas as ferramentas, ela tem todos os elementos dentro do corpo dela para que aquilo efetivamente funcione, para que aquilo ocorra de uma maneira fluida. Né? Então, falando aqui sem entrar em tecnicismos desnecessários, como vai funcionar um parto regra geral? A mulher vai estar lá, o bebê vai estar na barriga dela, então ela vai estar lá, vai estar com o bebezinho na barriga dela, e em determinado momento, o bebezinho vai falar por meio do hipotálamo que ele está pronto para nascer. Isso é incrível, né, gente? Porque a gente vê essa
essa conexão e a importância desse fluxo natural ocorrendo dentro do parto. O bebezinho está lá na barriga, o hipotálamo dele, em determinado momento, fala que está pronto, que ele está ali no momento do nascimento. Na hipófise, a gente está falando ali de hipotálamo, né? Então, na hipófise posterior, a gente começa a ter uma leve liberação ali de ocitocina, a gente vai começar a ter um desenvolvimento de umas substâncias lipídicas chamadas de prostaglandinas. Elas vão avisar, e aí eu estou aqui cortando algumas fases, porque como eu falei, não há necessidade de a gente entrar em tecnicismo desnecessários, a gente precisa entender a lógica da hipnoterapia. Posteriormente a isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter o hipotálamo da mãe sendo ativado. Também na hipófise posterior, agora da mãe, a gente começa a ter a liberação de ocitocina. E aí a gente começa a ter um feedback positivo. Quanto mais libera ocitocina, mais a gente vai ter contração. Quanto mais libera ocitocina, mais vai ter contração. Quanto mais libera ocitocina, mais vai ter contração. E aí tudo aquilo vai acontecendo dentro de um fluxo natural. Nesse momento, você deve estar se perguntando, né? Mas e a dor? Junto com tudo isso que eu estou falando, existem outros hormônios que também estão trabalhando no corpo da mulher. Então, que outros hormônios a gente vai ter? Um desses hormônios é a endorfina, né? E aí, junto com a endorfina, a gente vai ter alguma liberação ali de neurotransmissores, serotonina, os neurônios dopaminérgicos vão estar lá trabalhando, mas a gente vai ter ali liberação de endorfina. E por que essa liberação de endorfina é importante? Por que isso é relevante para a gente colocar aqui? Porque quando a gente tem a liberação de endorfina, a endorfina, esse nome, vem do quê? Vem justamente daquela terminologia que a morfina também tem. E a endorfina, ela é muito mais potente, cientificamente falando, do que a morfina. Então, a mulher, ela tem dentro do corpo dela substâncias que são produzidas e que são liberadas para contenção de dor e que são semelhantes, até mais potentes, como eu falei, do que a morfina. Então, você tem a dor. E essa dor avisa para o sistema o quê? Olha, tem dor. E se tem dor, o que o sistema tem que fazer? De alguma forma, trabalhar para a contenção daquela dor. E aí, a contenção daquela dor vem através da endorfina. Além da endorfina, a gente tem outras substâncias atuando? Claro que tem. Como eu falei para você, a gente vai ter a dopamina, a gente vai ter a serotonina, a gente também tem, e aí colocando de um fluxo natural, a melatonina, que vai ajudar para quê? Também para esse alívio de dor. Então percebam, gente, a ocorrência da dor durante o parto, ela é importante. Porque se ela não acontecer, se ela não existir num primeiro momento, ela não vai startar esse fluxo totalmente natural da mulher que vai fazer o corpo trabalhar. Então, o sistema límbico está ali pronto. É como se tivesse um softwarezinho dentro dele, que a partir do momento que isso começa a acontecer, a partir do momento que a gente tem aquele acionamento do hipotálamo, a partir do momento que a gente tem aquela liberação de as prostaglandinas, a liberação de ocitocina, a partir do momento da liberação de ocitocina da mãe, a partir do momento que esse fluxo começa a acontecer e tem a dor, tudo vai acontecendo de uma maneira natural. E esse processo não é um processo criado há 50 anos, né? Esse não é um processo criado há 200 mil anos. Esse é um processo advindo de um fluxo evolutivo de milhões e milhões e milhões de anos. Se a gente estiver falando do sistema límbico, a gente está falando de um fluxo evolutivo aí de 7 bilhões, talvez 6 bilhões, um pouco mais, um pouco menos, enfim, mas a gente está falando de um fluxo muito longo para preparar esse software para acontecer. Tanto é que é bem comum mulheres, antes do parto, começarem a arrumar determinadas coisas. Ela nem sabe o que ela está fazendo isso, mas ela começa a fazer. E por que isso acontece? Porque lá atrás isso era feito, né? A segurança da prole, então tem toda uma preparação prévia para aquele nascimento. E isso está embutido ainda dentro do cérebro. Mas sem entrar nessa lógica evolucionista, apesar dela ser totalmente presente nesse processo, o que eu quero que você entenda aqui, para você entender a aplicação da hipnoterapia, é que a dor faz parte do processo. Só que ter dor é totalmente diferente de ter sofrimento. Como a gente já falou antes, o sofrimento é a interpretação racional. E essa interpretação racional é prejudicial.
e por que essa interpretação racional é prejudicial. Pergunto para vocês, vou dar aí um segundinho para vocês pensarem. Se existe o sofrimento e se a gente tem um fluxo totalmente natural acontecendo a partir da liberação de ocitocina, de endorfina, de dopamina, de serotonina, a gente tem ali os neurônios dopaminérgicos, serotoninérgicos atuando, sistema límbico girando aquele software totalmente natural. Por que esse sofrimento é prejudicial e por que ele precisa ser o primeiro foco do hipnoterapeuta? E repito, o primeiro foco. O primeiro foco não eu vou fazer aqui uma âncora de Sdale para a pessoa não sentir dor. Eu vou fazer aqui um colapso de âncora para ela na hora sentir uma anestesia. Por que não é isso que a gente tem que fazer? Por que a gente tem que olhar primeiro para essa separação entre dor e sofrimento? Enquanto eu bebo aqui meu gole de água, vocês pensam rapidinho. Indo aqui, gente. Então, retomando da onde a gente estava ali falando dos hormônios do parto, né? E voltando ali para os hormônios do parto, eu tinha deixado para vocês uma pergunta, né? Na verdade, eu deixei, já tinha respondido na sequência, que aliás, não cheguei a responder, mas perguntei, por que é tão importante a gente fazer um primeiro trabalho, e como hipnoterapeuta, de dissociação entre dor e sofrimento, e não fazer um trabalho onde a gente vai lá e simplesmente coloca um band-aidzinho na ferida, que depois vai sair com a água, vai sair com a primeira gotinha de chuva que cair, vai lá e faz uma âncora de Sdale, ou faz uma âncora de anestesia, ou faz uma âncora X, Y, Z e tal. E a resposta é porque se a gente entende o fluxo hormonal do parto, se a gente compreende como o fluxo hormonal funciona, a gente entende que esse processo de dor, ele ajuda no parto, ele ajuda que o corpo trabalhe hormonalmente, inclusive para a contenção dessa dor e para ir futuramente para um estado que ocorre normalmente ali na fase de transição, onde a dilatação tem entre 8 e 10, que é a partolândia, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas nesse primeiro momento, nessa dissociação, a gente evita um bloqueio de todo esse processo, que acontece com o quê? Com a adrenalina, ou com a liberação ali de noradrenalina. Então, quando a gente tem o sofrimento, a gente tem uma liberação de adrenalina. Quando a gente tem a dor, a gente não tem essa liberação de adrenalina, salvo no momento da expulsão do feto. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é uma lógica neurocientífica para a gente trabalhar na nossa clínica como hipnoterapeuta. E a lógica se eu dissocio dor e sofrimento, eu vou ter adrenalina entrando nesse processo todo só no momento da expulsão do feto. Diferentemente, se eu coloco a adrenalina antes, então eu posso fazer qualquer coisa, mas se eu tiver ali, e aí eu estou falando lá das tais âncoras, mas se eu tiver ali algum sofrimento, que muitas vezes, o sofrimento ele não está ligado à dor. O sofrimento é uma expectativa, muitas vezes, de dor. E esse sofrimento desencadeia a adrenalina e eu tenho o processo travando. Né? E aí, para ficar ainda mais claro e a gente fazer um fechamento dessa parte. Existe um caso notório dentro desses estudos de dores crônicas e de como a nossa dor entra dentro de uma lógica emocional, que é o caso de um cidadão que estava numa obra, em determinado momento teve lá uma queda de uma estrutura e de repente ele olhou para o pé dele e tinha um prego ali no pé dele. E ele entrou num estado de dor absurdo entrou no estado de dor, já estava ali gritando, e as pessoas chegando perto, e tinha algumas madeiras que estavam em cima da perna dele, e ele conseguia ver o prego saindo do pé dele. E quando foram olhar, né, para aquela situação, que tiraram aquelas madeiras, o prego tinha entrado entre os dedos dele. Né? Então ele não tinha, na verdade o prego não tinha entrado no pé, tinha entrado entre os dedos, mas a expectativa daquilo acontecer gerou sofrimento, consequentemente uma carga liberatória de adrenalina. Isso acontece com a gente, muitas vezes, quando a gente vai tirar sangue, né? Antes da pessoa colocar a agulha, a gente já está sofrendo lá, ou no dentista. Né? Ligou aquele motorzinho, já é a desgraceira. E isso aí é o sofrimento. Então, a pessoa pode ter 50 âncoras de Sdale, a pessoa pode ter 40 âncoras de anestesia, 38 âncoras, do que você quiser fazer. Se ela não tiver a dissociação entre dor e sofrimento, ela vai ter a liberação de adrenalina pela expectativa e o processo vai ser travado. E no final das contas,
a pessoa vai falar, eu não tive a dilatação, eu não pude ter o parto normal, eu tive que ter uma cesárea e por aí vai. Então, vamos deixar de lado aquelas técnicas de ir lá e simplesmente tirar a dor e falar que o cliente está pronto para o parto normal, porque é uma grande mentira, não está. Então, a gente precisa fazer o trabalho de dissociação entre dor e sofrimento. Primeira parte dessa fase de acompanhamento feita, dissociamos dor e sofrimento, por um processo de hipnoterapia, independentemente da técnica utilizada, mas um processo onde a gente vai olhar ali para aquela questão emocional, onde a gente não vai estar lidando com o sentimento, nem a gente vai estar utilizando uma técnicazinha ali para simplesmente, como eu disse, colocar o band-aid ali em cima e não olhar aquela questão que está por trás. Bom, dito isso, passada essa primeira parte, a gente vai para a segunda etapa. E a segunda etapa da preparação para esse parto normal entra em uma das regras da mente, essas regras da mente trazida por Jared Kahn, trazida por Dave Elman, trazida por outros vários estudiosos aí da hipnose, que é aquilo que a gente espera tende a se tornar realidade. E quando a gente fala de parto, realmente aquilo que a mulher espera tende a se tornar realidade. Tanto, inclusive, a questão do sofrimento, tá? Mas saindo dessa lógica, indo para a lógica do desenvolvimento, que o sofrimento eu sei que você já entendeu, então a gente pode avançar, indo para a lógica do acompanhamento sequencial, então as outras sessões que você vai ter com aquela pessoa, existe uma ferramenta chamada plano de parto, né? O plano de parto, qualquer pessoa que trabalha diretamente com parto, e aí eu não estou falando dos médicos no hospital, eu estou falando das doulas, por exemplo. Essas doulas que trabalham com mulheres, que acompanham mulheres para o parto humanizado, conhecem esse plano de parto. E existem vários modelos do plano de parto. Por incrível que pareça, vou colocar para vocês que talvez 80%, chegando perto ali de 90% das mulheres que eu recebo para desenvolvimento, para trabalho de construção para um parto normal, não conhecem esse plano de parto. E o que é? Né? Eu vou falar aqui bem grosso modo. O plano de parto nada mais é do que um documento que eu passo para essa grávida, onde ela vai especificar absolutamente tudo que ela quer que aconteça naquele parto. Então, ela vai falar, se ela já escolheu o nome do bebê, ela vai colocar lá qual é o nome do bebê, ela vai falar, ela vai escolher qual dia que vai ter aquele nascimento, no dia que tiver aquele nascimento, onde ela vai estar, naquele dia, como ela vai acordar, se acontecer de noite, então vai ser o dia anterior, né? Ela ainda não foi dormir, aquele dia está passando. O que ela vai fazer durante o dia? Com quem ela vai estar? Quando ela entrar em trabalho de parto, com quem ela vai falar? Quem vai estar perto dela? Ou se não estiver perto dela, o que ela vai fazer? Aí ela vai para o hospital. Se ela for para o hospital, se o parto dela for acontecer no hospital, e digo para vocês que a grande maioria das mulheres que vão procurar vocês para esse acompanhamento em parto normal, vão ter o parto no hospital. Se for acontecer no hospital, como ela vai entrar no carro? Ela vai estar no carro e o que vai estar acontecendo? O rádio vai estar ligado? Não vai estar ligado? E se estiver ligado, qual estação que ela vai estar ouvindo? E aí o carro vai caminhando, vai chegando. Chegou no hospital. Quando chegou no hospital, o que vai acontecer? Ela vai abrir a porta? Alguém vai abrir a porta para ela? Ela vai sair do carro? E nesse momento vocês devem estar pensando, né? Esse cara é completamente louco, né? Porque ele está... O que influencia qual estação? O que vai estar acontecendo? Influencia, gente, porque a gente sabe, nós como hipnotistas temos a obrigação de conhecer que, cientificamente falando, aquilo que a mente espera tende a se tornar realidade. Apesar desse brocado não ser um brocado advindo da ciência na sua fase inicial, ele claramente, cientificamente, já foi comprovado por algumas vezes. Então, isso é bem claro, bem nítido, e, consequentemente, se eu trago para aquela gestante a possibilidade dela esmiuçar, e aí, para quem trabalha com gestante, ou para quem for trabalhar com gestante, implementar essa ferramenta, vai ver que é algo incrível. Assim, as gestantes, elas pegam folhas de papel ofício, folha 3, e fazem desenhos e escrevem absolutamente tudo que elas querem. Do momento daquele dia que o parto vai acontecer, até o momento final em que aquele bebê está lá, na frente dela, olhando no olho dela, e que tudo aquilo está acontecendo.
e que não necessariamente esse é o momento final do plano de parto dela, mas para a gente, até aí pelo menos, é necessário. E eu exijo, e esse exigir no sentido de pedir, no sentido de pedir para a pessoa seguir as nossas instruções, que a gente sabe que é necessário dentro de uma hipnoterapia, eu peço para que ela realmente esmiúce absolutamente tudo. Ponto fundamental, esse plano de parto é desenvolvido por ela. Só por ela? Ela pode colocar o marido ali do lado dela para fazer junto com ela? Não. O plano de parto é desenvolvido unicamente com a mulher e isso tem uma importância muito grande, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Mas ela tem que construir essa visão dela. Inclusive, impondo dentro do trabalho do parto aquilo que o marido ou a esposa ou a pessoa que vai estar com ela no momento do parto vai fazer dentro do processo. Né? Onde ele vai estar, onde ela vai estar, como ela vai estar atuando com aquilo, como ele vai estar atuando com aquilo, o que vai estar acontecendo naquele momento, como eu vou estar agindo, como aquela pessoa vai estar agindo, se eu falar tal coisa, o que aquela pessoa vai me dizer naquele momento, se eu pedir tal coisa, o que aquela pessoa vai fazer. Então, tudo vai ser esmiuçado. E esse trabalho de esmiuçar, normalmente eu faço... eu fiz ali a primeira avaliação com a minha cliente, né? E aí a gente marcou a primeira sessão para fazer a lógica, né, de dissociação entre dor e sofrimento. No momento anterior, eu vou fazer um trabalho com ela, de enviar para ela esse plano de parto, já pedir para ela preencher com algumas instruções, e quando ela vem fazer esse trabalho de dissociação entre dor e sofrimento, ela já me passa uma cópia desse plano de parto. Para quê? Para que eu possa estudar também esse plano de parto. E aí, até a próxima sessão, eu converso com ela, se eu perceber que tem alguma coisinha, eu não vou mudar absolutamente nada, mas se eu perceber que tem algum ponto que pode ser mais esmiuçado, ou que ela pode falar um pouco mais, eu provoco, para ver se ela quer falar um pouquinho mais sobre aquilo, colocar um pouco mais sobre aquilo, e vocês vão perceber que as grávidas piram completamente nisso, elas adoram, é incrível, é uma troca muito, muito interessante. Bom, feito isso, ela me enviou, trouxe esse plano de parto na sessão, eu estudei aquele plano de parto. Na segunda sessão, ou terceira, enfim, o meu trabalho com ela vai ser um trabalho em cima desse plano de parto. E vai ser um trabalho de visualização inicialmente. Então, o que eu quero? Eu quero que a gente tire aquilo do papel e ela possa pegar aquele plano de parto e visualizar na mente dela. A gente sabe que o nosso cérebro, cientificamente falando, trabalha com imagens mentais, né? Falando aqui bem grosso modo. Se o nosso cérebro trabalha com imagens mentais, trazendo aquela lógica que Emile Coué já trazia lá atrás, no início do século XX, a gente sabe que a imaginação ela é muito mais potente do que a vontade, justamente porque o nosso cérebro trabalha com imagens mentais. Se o nosso cérebro trabalha com imagens mentais, eu vou trabalhar com ela naquela sessão o quê? A visualização, o processo imaginativo dela no plano de parto. E por que eu quero trabalhar o processo imaginativo com ela nessa sessão? Justamente porque a partir daquele momento, ela vai ter um dever de casa. E um dever de casa que as grávidas que fazem esse acompanhamento comigo fazem desse dia até o momento do nascimento, que ela vai tirar um tempo do dia, que pode ser 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, meia hora, o tempo que ela tiver, e ela vai praticar a nossa famosa auto-hipnose. E ela vai praticar a nossa famosa auto-hipnose não para fazer ali compounding, DDT, não para trabalhar a mente dela dentro de um processo XYZ. Ela vai fazer a auto-hipnose para trabalhar a visualização, ou seja, o desencadeamento do processo imaginativo, a criação de imagem mental, a incorporação dentro, tanto do sistema límbico quanto do nosso sistema mais racional, daquelas imagens referente àquele nascimento. Então, a gente sabe que o nosso subconsciente e a lógica do nosso trabalho subconsciente, ele trabalha com economia de energia, né? O nosso subconsciente está o tempo todo buscando economizar energia. E se o nosso subconsciente está o tempo todo buscando economizar energia, se há algo que ele já viu acontecer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 50 vezes, 80 vezes, até o parto, até o dia do parto, obviamente, que existe uma tendência de que, naquele momento,
ele, por economia de energia, por já ter automatizado o processo, até porque o nosso subconsciente não vai diferenciar entre real e imaginário, traga aquilo acontecendo exatamente daquela forma. É claro, gente, que existe, e a gente sempre coloca isso para a grávida, dentro desse desenvolvimento do plano de parto, uma flexibilidade. E uma flexibilidade óbvia, porque ela pode ir lá e definir um dia e depois o dia pode ser outro, o dia pode ser depois ou antes, mas isso para a grávida vai ser aceito de uma forma super tranquila, até porque, agora vocês sabem, caso vocês não soubessem antes, que todo esse desencadeamento começa no hipotálamo da criança. Então é ela que vai desenvolver esse processo inicial para que tudo aconteça. Bom, falado dessa parte do plano de parto, a gente vai para a nossa próxima fase. E a nossa próxima fase, e repito, tá, gente? Plano de parto é um trabalho constante de dever de casa até o momento da gravidez. Então, algo que vocês vão ter que fazer para essa grávida é ensinar de uma maneira simples a auto-hipnose para ela. Né? Pode ensinar, para quem sabe, implementar lá o gatilho de auto-hipnose. Se não quiser utilizar o gatilho, pode ensinar um método da autossugestão consciente de Milk-Way. Pode ser qualquer método, gente. Pode ser o método científico, pode ser o método do gatilho, pode ser qualquer método. O importante é que ela pratique essa visualização dessas imagens mentais. Na sequência... Oi? Alguém professor, Oi? Eu gostaria de fazer umas perguntas, porque já está Claro. cheio de pergunta aqui. Eu sei que esse assunto é um assunto extenso e profundo, né? E Sim, muito gostoso também. Vamos lá. Então, o que acontece? Como já tem uns comentários aqui e algumas perguntas, para não sair assim, aproveitando o que já foi dito, né? O que acontece? A Rosalina e o Maurício falaram, fizeram um comentário aqui, né? A Rosalina disse que o sofrimento vai fazer com que o processo não siga o ciclo normal. E o Maurício falou a mesma coisa de outra forma. Ele falou que o sofrimento traz valores de crenças que vai acionar outros mecanismos que podem inibir o processo normal do alívio da dor. E lá, mais à frente, algumas pessoas tiveram dúvidas, não foi só uma, querendo saber como é que é feita essa dissociação. O Joalilson, a Rosalina, também disse que gostaria de entender esse trabalho de dissocialização. Perfeito. Grande Alisson, bom ter você aqui. O Maurício e a Rosalina são já quase PhDs aí na hipnose, na hipnoterapia, dois grandes estudiosos. E falando um pouquinho desse processo. Primeiro, os comentários deles, assim, irrefutáveis, são perfeitos. É exatamente aquela questão que a gente colocou, né? Liberou adrenalina, você trava o processo. Então, não adianta você querer tratar, fazer acompanhamento de grávida, instalando uma mera âncora de anestesia, porque a adrenalina vai ser liberada, então você trava o processo do mesmo jeito. O trabalho de dissociação, gente, vocês vão fazer através de uma hipnoterapia, tratando a questão emocional. Então, basicamente, vou colocar aqui bem grosso modo, porque eu sei que a técnica vocês têm. A lógica a pessoa está lá e a pessoa traz para você, então é como se o cérebro dela tivesse ali aquelas sinapses que são ativadas no momento que ela pensa no parto. Então, quando ela pensa no parto, a gente tem ali várias sinapses neurais que são ativadas. Essas sinapses neurais são sinapses que trazem emoções positivas, que ela pensa no parto, pensa no bebê dela nascendo, pensa um monte de coisa, mas a gente também tem uma ativação de sinapse que traz para ela toda essa lógica do sofrimento. Então, que faz ela pensar que quando ela estiver lá, ela vai sentir dor, pensar na novela que ela assistiu, que tinha lá a mulher berrando, quase desmaiando por causa de um parto, que ela viu um filme em que a pessoa falava que teve que fazer uma cesariana porque senão ia acontecer isso, aquilo outro. Tudo isso são sinapses que são ativadas. Essas sinapses, elas desencadeiam processos emocionais. Então, se eu ativo essa emoção, seja através da provocação das imagens mesmo, seja através de um bate-papo dentro da técnica, com aquilo que a gente chama de subconsciente, mas a gente sabe que subconsciente é só uma metáfora
para a gente ativar essas sinapses, eu trago essa questão, então a pessoa está lá, ela vai começar a sentir aquilo, e a partir do momento que ela sente aquilo, eu tenho aquele estímulo, né? Aquele estímulo que gera aquele dano. E aí eu vou substituir aquele estímulo por um outro estímulo. A questão é que essa substituição de um estímulo por outro não vem através do mero colapso. Então não é eu chegar ali e falar, trazer aquele estímulo, né? Aquele estímulo negativo, e falar, pensa agora no chocolate, coloca o chocolate em cima daquilo. Ei, chocolate agora é gostoso, ficou tudo legal. Não é isso. A gente sabe que é através de um processo de ressignificação, um processo onde você vai olhar para aquilo, para como aquilo está vendo, e colocar uma outra ótica naquela situação. Se você traz uma outra ótica para aquela situação, o que você está fazendo na prática é modificando aquela sinapse. Seja modificando aquela sinapse, ou seja, criando uma outra sinapse e gerando um processo de mielinização naquela outra sinapse. Então, basicamente é isso. Existem vários caminhos dentro da hipnoterapia para esse trabalho de dissociação. Cada um tem a sua técnica. Então, quem teve curso comigo vai fazer aquele nosso processo do protocolo terapêutico, de chamar a emoção e etc. Quem tem uma outra linha vai fazer uma outra linha, mas não importa. O que importa é olhar para essa emoção dentro de um trabalho de ressignificação. Tem mais alguma? Sim, o Herberto gostaria de... Herberto é um dos nossos gestores, ele gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Claro, à vontade. Oi, Pedro. A pergunta que eu queria fazer é se você também trabalha nos casos em que existe sim um anestésico, por exemplo, um peridural, que é aplicada depois de já ter um nível X de dilatação, porque ainda assim, mesmo talvez sem ter a dor, a pessoa pode ter o sofrimento. Sim, e essa pergunta ela é bem interessante porque ela traz exatamente a lógica que a gente está construindo, assim, é o ponto final, que é, não importa, existem mulheres, e aí eu vou depois falar um pouquinho, eu prometo que eu tenho pouco tempo, mas prometo que vai dar tempo, dessa questão do protagonismo feminino, né? E eu recebo na clínica mulheres que estão decididas, elas não querem um parto normal, elas querem fazer cesariana. Mas foi uma decisão delas. Elas entenderam as possibilidades e elas decidiram fazer a cesariana. Tem mulheres que decidem e colocam no plano de parto que elas querem tomar uma anestesia. Decisão delas. Só que se você fazer esse trabalho do sofrimento, independentemente dela estar sentindo dor ou ela não estar sentindo dor, se você trata o sofrimento, você impede a adrenalina, porque esse sofrimento, ele vem e ele pode vir, e na maioria das vezes vai vir, independentemente dela estar com a dor ou ela não estar com a dor. Porque você tem a expectativa do sofrimento. Então, a visualização desse sofrimento é aquilo que a gente faz, que eu citei aqui, quando a gente vai tirar o sangue, que é aquilo... a agulha está vindo, a gente está lá já assim, né? Essa expectativa, essa ideia de que aquilo vai me gerar um sofrimento, vai me gerar uma coisa ruim, essa expectativa que os animais não têm, mas que o ser humano tem em virtude da racionalidade, faz com que a gente libere adrenalina. E mesmo aquela pessoa com anestesia, se você fizer previamente esse trabalho, você torna aquele processo muito mais fluido. Então, muito boa pergunta, vale tanto para o processo com anestesia, sem anestesia, para um processo de cesárea, para um processo de parto normal. A gente está mais focando aqui no parto normal, mas vai valer para tudo, porque você deixa aquele software mental dentro do sistema límbico trabalhar de uma forma perfeita. Posso fazer outra pergunta que está aqui no chat? Claro. A minha outra pergunta, eu sei que vai ter pergunta pra caramba, hoje não vai dar tempo não, gente. Vamos marcar agendar ano que vem, tá? Com o professor, tem agenda livre aqui. Ver se ele tem agenda também e a gente marca um outro momento. Mas o Rafael Santos, ele está perguntando o seguinte, se é preciso muitas sessões, então, para esse processo. Ele quer entender essa dinâmica das sessões, né? Da quantidade. Vamos lá, Rafael. Normalmente eu trabalho da seguinte forma, tá? O ideal é que a grávida te procure o quanto antes. E por que o ideal é ela te procurar o quanto antes? Porque quanto antes ela te procurar, dá para você começar o processo logo.
Então, normalmente, digamos que a grávida te procurou quando ela está ali com 2 meses, que é o mais comum, assim, com 1 mês e meio, 2 meses ela te procura. Então, você fez uma avaliação inicial e o ideal é você fazer esse processo de dissociação entre dor e sofrimento pós ali 3 meses. Por que pós 3 meses? Porque tem uma série de questões de constituição do próprio feto e quando você faz um processo de dissociação entre dor e sofrimento, naturalmente você vai ter uma liberação um pouco maior de carga de cortisol. Quanto antes você tiver essa liberação, melhor. Então, o ideal é que isso ocorra entre o 3º mês, eu estou falando aqui em mês, tá? Normalmente as grávidas vão tratar em semanas, e a gente vai falar com elas em semanas, mas entre o 3º mês e o 6º mês, é ideal você fazer esse processo. Se você começou ali com 2 meses, no 3º mês você vai fazer dissociação entre dor e sofrimento, e você vai fazer 1 a 2 sessões para isso. Na sequência, a partir daí, eu vou fazer um acompanhamento com ela mensal, então eu vou ter ali, mensalmente, eu vou encontrar ela pelo menos uma vez, e aí vou fazer trabalho de plano de parto, trabalho de conexão, e etc, etc. E um pouquinho mais na frente, quando chega ali no 8º para o 9º mês, então a gente já está ali chegando no final da gestação, 34ª, 36ª, eu vou encontrar ela 2 vezes. Então, ao invés de encontrar uma vez, eu vou encontrar ela uma vez e 15 dias depois eu vou encontrar de novo, que é aquele preparo final ali para o parto. Tá? Então, vou colocar para você que normalmente vão ser 7 sessões, 8 sessões, 6 sessões. É um trabalho um pouquinho mais longo com essas grávidas, mas é um trabalho extremamente gostoso de se fazer dentro do acompanhamento até o parto normal. Tá? Posso falar mais um pouquinho? Pode, fala mais um pouquinho aí, né? Pode continuar, mais um pouquinho. Tá bom, vamos lá. E aí, gente, pegando um gancho na pergunta que foi feita ainda há pouco, o nosso trabalho, e por que eu falei para vocês que é fundamental a mulher trabalhar esse plano de parto sozinha? Porque o nosso trabalho é um trabalho de colocar a mulher e fazer com que ela se sinta e tem que se sentir como protagonista desse processo. Né? Se a gente pega o histórico do parto e a gente pega a história do parto, a gente vê que antes a mulher era protagonista do processo. E a mulher estava lá na casa dela com aqueles acompanhantes e estava vivendo, estava protagonizando aquele processo. Com o passar do tempo, principalmente ali século XVI, século XVII, esse protagonismo começou a meio que cair por terra, né? Tanto que as parteiras da época começaram a ser caçadas. Elas foram caçadas como bruxas, porque existia uma lógica de que a mulher deveria viver as dores da expiação, né? Enfim. Então, como elas deveriam viver as dores, as parteiras não poderiam tirar as dores. Então, foram caçadas como bruxas. A gente teve ali no final do século XVI o surgimento do fórceps, mas essa hospitalização do parto tem 50, 60 anos, né? Um pouco mais, tá, gente? É que eu gosto sempre de botar menos tempo, porque eu não gosto muito disso. Mas tem um pouco mais. Mas a gente vai falar ali década de 50, 60 do século passado. Então, é recente. E aí, qual o problema? A mulher foi para o hospital. A mulher foi para o hospital, a mulher está deitada. É a melhor posição para o parto estar deitada? Não, a melhor posição é cócoras. A luz está acesa. E se a luz está acesa, tem liberação de melatonina? Não, não tem a liberação. Então, é menos um ali para tirar aquela dorzinha que poderia estar ajudando. E um paralelismo muito interessante, que é feito por vários estudiosos do parto, é a relação entre o parto e a relação sexual. Né? Para uma relação sexual acontecer, você tem liberação de ocitocina durante aquela relação. E, normalmente, uma relação sexual vai acontecer como? Tá lá as 2 pessoas, ou as 3, 4, 5, enfim, estão lá num local e as pessoas estão lá vivendo aquilo num ambiente controlado, talvez com uma luz um pouco mais baixa. E aí, de repente, as pessoas estão lá, imagina, você está lá nessa situação e, de repente, aparece alguém e fala assim, não, estou aqui só para ver se está tudo certo. E aí aparece uma outra pessoa do outro lado falando, não, peraí, vamos ligar aqui a luz, porque essa luz apagada não está legal. E aí, daqui a pouco, aparece alguém e fala, opa, peraí, deixa eu ver como é... Não fica nessa... Não mexe, não mexe. A posição tem que ser essa aí, porque eu preciso ver aqui. Entendem como vai ficar mais difícil, gente? E a gente fazendo paralelismo para o parto é exatamente a mesma coisa. Então, o cenário que a gente tem hoje
é um cenário muito mais, não vou dizer difícil, tá? Porque como eu faço vários acompanhamentos, eu vejo que as pessoas vivem o parto normal de uma maneira muito legal. Mas é um cenário diferente do cenário que a gente tinha antes e a gente tem que lidar com isso. Então, esse trabalho da gente, desde o início, e trazendo para a mulher a lógica de que ela é a protagonista, também é importante para ela se ver como protagonista no momento do parto. E se ela se vê como protagonista no momento do parto, ela consegue impor aquilo que ela quer que aconteça. E não simplesmente se submeter àquilo que os outros querem. Né? Eu estou falando para vocês de hospitalização, que é da década de 50 e 60, mas se a gente falar do SUS, que eu falei que no SUS a gente tem um índice de 40% de cesarianas, né? Bem abaixo do índice de 84% da rede privada. Mas no SUS, os partos são feitos, por isso que não dá para a gente comparar muito, de forma, muitas vezes, extremamente jogada. A gente tem uma lei, que é a Lei 11.808 de 2005, que obrigou a pessoa que vai ter um filho no SUS poder ter um acompanhante. Imagina, a mulher lá sozinha, dentro de um quarto, vivendo aquilo, e sem ninguém ali perto. Onde é que vai culminar isso? No sofrimento e na liberação de adrenalina. Então, estou trazendo todos esses dados para vocês entenderem o papel de vocês como hipnoterapeutas nessa fase de construção. E aí, como eu sei que meu tempo já está quase no finalzinho, eu preciso falar de mais um ponto para vocês, que existe dentro dessa lógica de parto um estado, que é um estado chamado de partolândia. Esse estado conhecido como partolândia, que infelizmente muitas mulheres também não escutaram falar, é um estado totalmente natural do cérebro, não tem nada a ver com hipnose, tá, gente? É um estado alterado de percepção do cérebro, que o cérebro entra quando você tem essa liberação hormonal acontecendo de forma natural. Esse estado, ele existe. E todas as mulheres podem viver esse estado durante o parto. Só que para a mulher viver esse estado, o que a gente precisa? De toda aquela carga hormonal sendo liberada. Então, esse termo partolândia, eu explico também para as grávidas que vão passar pelo acompanhamento, para que elas, desde o início, já comecem a programar a mente delas para viver esse estado. E o que é esse estado? A mulher tem uma liberação grande de endorfina e de melatonina nem tanto, mas principalmente endorfina e dopamina. Nesse momento do parto, porque tudo está funcionando normal, então não tem a adrenalina entrando. E se a adrenalina não está entrando, ela tem essa endorfina sendo liberada, principalmente na fase de transição, que é quando a gente tem aquela dilatação entre 8 e 10, então você tem teoricamente a dor seria maior, e nesse momento que a dor seria maior, a alteração de percepção ela acontece no cérebro. Então a mulher não tem nem aquela percepção de dor. E aí o parto acontece de uma forma totalmente normal, de uma forma tranquila. Não tem sofrimento, porque você já tratou, e a pessoa também termina o parto, e quando retorna para você na clínica, fala assim, nossa, parece que eu estava ali num outro universo, parece que eu estava num universo paralelo. E quando a pessoa fala isso para você, esse universo paralelo é a partolândia, que é esse estado que a mulher entra nesse momento final. E já começando a caminhar aí para o fim, nos últimos minutinhos, eu tenho até que horas? Até 10, 22. Tá, então, 22, né? Então, eu tenho 3 minutinhos para acabar, né? Vamos. Mas você vai ter mais 5 minutos depois para falar dos seus cursos, das suas outras coisas. Legal. Nesses minutinhos finais, que eu quero trazer para vocês é a fase final ali do nosso processo, né? Por que eu faço aqueles 2 encontros já ali próximo do parto? Todos vocês, hipnoterapeutas, hipnotistas, de alguma forma já trabalharam, já estudaram, já leram a respeito de ancoragem, né? E com certeza não tenho dúvida que dentro dos vídeos que já foram gravados, já alguns profissionais já devem ter falado sobre ancoragem ou comentado sobre isso. E nesse momento final, depois de ter trabalhado sofrimento, depois de ter sofrimento não, né? A ausência de sofrimento, depois de ter trabalhado a questão do plano de parto, depois de ali em sessões ter trabalhado conexão entre o bebê e a mãe, e aí é conexão mesmo, eu vou na fase final trabalhar mais esse processo de conexão, mas principalmente aí tem um detalhe. Eu instalo uma âncora, que é uma âncora que eu faço ali um pouquinho antes
da última sessão, né? Então, normalmente tem a última, na penúltima eu vou fazer, que é uma âncora de lugar seguro, que é uma âncora de tranquilidade. E essa âncora, normalmente eu falo para as mulheres, é o seguinte: o universo, ele é cheio de pessoas boas e pessoas ruins, e além de pessoas boas e ruins, a gente tem as pessoas sem noção. E essas pessoas sem noção, às vezes elas estão presentes no momento do parto. Então, a grávida às vezes está ali, chega um sem noção, e o sem noção fala alguma coisa para ela. Essa alguma coisa que esse sem noção fala, dependendo da autoridade desse sem noção, pode gerar ali um início de uma vontade de liberação de adrenalina. E aí, se tem esse início, o que ela faz? Ela ativa essa âncora de lugar seguro, o corpo dela se equilibra e ela volta para aquele estado daquele software. Então, é como se a gente tivesse, muitas grávidas nem vão usar, tá? Mas é como se a gente tivesse ali uma segurança para sem noções. E eu falo exatamente isso para elas. Eu falo, ó, tá tudo pronto. Caso aconteça de alguém sem noção, eu falo inclusive para elas, muitas grávidas nem usam, você só vai ali, aperta a sua mão, seu corpo vai equilibrar e aí tudo vai voltar ao normal e você vai seguir ali dentro daquele processo. Então, é a fase final, né? A gente tem aí ainda, agora já descendo os comentários finais, a hipnoterapia para o antes, né? Daquelas mulheres que não conseguem engravidar. A gente tem a hipnoterapia pro depois, que é a hipnoterapia ser utilizada para depressão pós-parto ou para amamentação. Então, aquela grávida que não consegue amamentar, a gente também usa. Mas o objetivo fundamental dessa live era a gente trazer aí o acompanhamento para o parto normal. Vou agora passar a palavra para a Lilian para a gente fazer agora esse encerramento e eu colocar as considerações finais. Mas desde já, tá? Me coloco super à disposição. Para quem já foi meu aluno sabe que eu estou realmente super à disposição. Para quem não foi meu aluno, vocês também acredito que vão ter os meus contatos. Tem o contato do Instituto lá no Instagram. Então, podem passar as dúvidas, perguntar, porque o meu interesse é que vocês, como eu disse, essa é uma matéria para mim muito importante, que me toca muito, até pelas grávidas que eu trabalho junto. E, consequentemente, eu tenho também essa vontade de que vocês possam proliferar tanto a lógica do parto normal, ou principalmente do protagonismo feminino, quanto a lógica da preparação para esse parto normal. Então, o que acontece, pessoal, já deu para perceber que o professor Pedro Ivo é maravilhoso nas explicações dele, tem um vasto currículo, não vai dar para colocar aqui, senão nós vamos perder pelo menos 5 minutos, tá? Ele não trata só esse assunto, tem outros, nós fizemos, quem fez o curso sabe, e esse assunto agora foi só uma pincelada, tem vários detalhes mais com relação ao parto, ele falou bastante coisa, mas tem mais coisas interessantes que nós podemos utilizar. Eu vou passar para ele passar, apesar que nós vamos passar na nossa rede social, nas nossas redes sociais, no WhatsApp, no YouTube, podcast, os contatos dele, mas aí ele vai falar do curso dele, tem um curso no Rio de Janeiro agora, tem outros cursos aí que estão pela frente. Pode ficar à vontade para falar sobre isso? Obrigado, Nini. Obrigado pelas palavras. E bem rapidamente, né? A gente tem algumas formações aí até o final do ano, então no final do mês agora, final de outubro, a gente está em Belo Horizonte. Os últimos dias, 30, 31 e 2, a gente está em Belo Horizonte. Depois, 6, 7, 8, é uma sexta, um sábado e um domingo, então se não for 6 é 5, mas eu acho que é isso, 6, 7, 8. A gente, de novembro, no final de semana seguinte, a gente está no Rio de Janeiro. Depois, no dia 6, 7 e... Não, 4, 5, 6 de dezembro, a gente está em Salvador. E depois, em janeiro de 2021, a gente está em São Paulo de novo, então tem algumas formações ainda pela frente. Alguém perguntou aqui do Instagram, né? O nosso Instagram é o Instituto PI Hipnose, então lá vocês têm vários materiais, eu estou sempre postando material lá. O site, se vocês jogarem no Google Instituto PI Hipnose, ou PI Hipnose, ou entrarem em www.pihipnose.com.br, vocês também acessam, então lá tem todas as nossas programações de cursos, tem e-book de auto-hipnose, enfim, tem bastante material caso vocês queiram ter acesso.
As nossas formações são formações em hipnoterapia e a hipnoterapia trazendo essa lógica também da neurociência e a gente trazendo conceitos científicos para aquilo que a gente pode trazer conceito científico. E, repito, tá? Acho que a lógica, a gente trabalha com isso, a gente trabalha com a hipnoterapia, trabalha com a hipnose, mas independentemente, né, quem for fazer curso, quem não for fazer curso, acho que todos nós temos um compromisso aqui de difundir a hipnoterapia, e se não fosse assim, a Lívia não estaria aqui esse horário, o Red não estaria aqui, enfim, as pessoas que trabalham com isso não estariam aqui. É um compromisso da gente difundir a hipnoterapia de uma maneira ética, de uma maneira segura e de uma maneira correta, né, para que a gente possa cada vez mais levar a hipnoterapia da maneira certa. E a maneira certa, não estou dizendo que é a minha, estou dizendo que a maneira certa é a maneira pautada na ética, pautada na segurança, pautada no protagonismo do cliente, não no protagonismo do terapeuta, e isso é muito, muito importante. Então, contem comigo e acredito que, não agora, mas em determinado momento, né, estaremos de novo conversando aqui sobre essas questões da mente, né? Só mais um detalhe, a gente tem um curso que é um curso específico sobre crianças e gravidez. Então, é um curso para hipnoterapeutas. A gente teve um curso voltado para hipnoterapeutas formados, né? A gente teve esse curso, a última edição dele no Rio de Janeiro. Tivemos umas 2 semanas aqui em São Paulo, também esse curso voltado só para criança e gravidez. E em breve a gente vai estar com outras datas, tanto no Rio, São Paulo, e vamos expandir isso para outras cidades do Brasil. Então, também, para quem quiser, é só seguir a gente lá no Instituto PI Hipnose e acompanhar essas datas, porque em breve a gente vai lançar novamente. É isso aí, pessoal. Esse curso direcionado para crianças é maravilhoso, eu fiz. Eu até estava brincando que eu vim aqui com... além do curso maravilhoso que ele nos entrega, todo o conhecimento e todo o material, né? Ele ainda dá esse mimosinho aqui, que é quem participou do curso e quem se especializou no curso de crianças, né? Muito bom, o curso é muito bom, cheio de detalhes interessantíssimos. Uma das pessoas está falando aqui que ele é um hipnocientista. Obrigado, gente. Deve ser alguém que gosta de mim. Ó. Quem é? Eu perdi. É o Joalisson. É o Joalisson. O Joalisson, Joalisson teve curso comigo lá em Belo Horizonte, talvez volte agora. E Joalisson, salvo engano, você é de Manaus, não é isso? Ele pegou o avião, eu não sei se é Manaus, eu sei que ele é de um... Ele fez em BH. Ele fez em BH, mas ele é de uma cidade... Ele deve falar mais tarde. Bem, eu vou encerrar aqui. Eu agradeço muito bem. Assim, eu tenho certeza que todos gostaram, né? Maravilhoso, Lilian. Maravilhoso, querido. Isso. Lembrando a todos do nosso WhatsApp. Então, vamos todos entrar lá, se não entraram, para receber o comunicado das nossas próximas resenhas que teremos aí. E agradecemos ao professor Pedro Ivo e a todos os presentes e a você que está aí no podcast, você que está no YouTube. Já deu seu like aí? Deu seu like, colabore com o nosso canal para crescer cada vez mais. E a gente se vê na próxima resenha Prática da Mente. Até lá!